Você sabia que o trabalho, com a globalização, ele mudou muito na sua concepção e tivemos que nos adaptar a essa mudança em termos de carreira? Bom, eu sou Angélica Tobal, venha comigo na aula 10 das eletivas. Bora lá, pós-vinheta. Muito bem, já estamos na aula 10, seguindo para a culminância nas eletivas. Eletivas e projeto de vida. Agir no mundo, tema da aula de hoje, trabalho globalizado e outros assuntos relacionados à temática do trabalho, do agir no mundo. Qual que é o conceito desse trabalho globalizado? Estamos diante de uma conjunção de três fatores: a tecnologia, a transferência da produção industrial e outras regiões do planeta e a precarização das condições de trabalho. Esses três fatores, eles vêm determinando as transformações no mundo em escala global. Por exemplo, o desemprego e a requalificação profissional. O que significa? Que nós devemos aperfeiçoar continuamente o nosso trabalho. Precisamos nos adaptar às mudanças. E a mudança de concepção também de trabalhadores, de simples executores de tarefas para resolvedores de problemas. E as substituições na área do trabalho? Elas podem ser de algumas formas. Por exemplo, atividade repetitiva. Os robôs podem realizar, então ocorre a substituição do homem por um robô. As ligadas à computação, eu posso substituir também pela inteligência artificial. As profissões que exigem, por exemplo, também habilidades socioemocionais, recursos humanos, criatividade ou gerenciamento de pessoas. É a nova realidade que nós estamos vivendo. Então, para lidar com essas transformações no mundo do trabalho, nós precisamos de algumas competências. Por exemplo, lidar com ferramentas de comunicação digital, o desenvolvimento do pensamento crítico, da criatividade, da inteligência emocional e a capacidade de liderança. Nosso país. Mostram-se o que? As desigualdades em cada parte do globo terrestre e refletem por todo o nosso país. Então, as desigualdades elas ocorrem de maneira global e refletem aqui. E o trabalho no Brasil? Nós podemos considerar que ocorreram transformações muito rápidas e constantes que levaram a mudanças bruscas nas oportunidades. E a tendência qual é? Da flexibilidade para mudar de emprego ou área, construir redes de contato. Em vez, por exemplo, de profissões, as pessoas pensarão em carreiras, em experiências pessoais no tempo. Há um escritório na Universidade de São Paulo chamado Escritório de Carreiras. Ele definiu e dividiu o mercado em 10 áreas, conforme as mudanças no modo de vida e de consumo da sociedade. São as 10 carreiras: saúde, as carreiras ligadas à área de saúde, a transformação digital, a segurança, a educação, o entretenimento, a inovação, a infraestrutura, socioambiental, ética e a energia. Que áreas te interessam no seu projeto de vida? Você já parou para pensar? Bom, essa pergunta podemos levar adiante na culminância das eletivas, que está se aproximando. Tipos de trabalho. Então, nós vamos dividir os trabalhos, o mercado de trabalho, em categorias. Primeiro, sob o ponto de vista do regime legal, ou seja, da legislação. Primeiro, trabalho formal. É aquele trabalho que existe o vínculo entre o trabalhador e o empregador. Por exemplo, pode ocorrer um registro em carteira, um contrato, ou mesmo nós, servidores públicos. Segundo, um trabalho autônomo. É de alguém que presta serviço por conta própria. Exemplo, um freelancer.
Trabalho informal, ele não tem vínculos empregatícios, então ele também não tem um amparo legal. É uma situação que a gente pode dizer como precária. Trabalho forçado é a escravidão, é a pior de todas as formas por ser ilegal. Ela não tem remuneração e ela vem contra a vontade do indivíduo. Sob o ponto de vista dos vínculos empregatícios. Então, primeiro é no trabalho no setor privado. São os contratos de iniciativa privada, registro em carteira, os estágios, os trabalhos eventuais e prestação de serviço por profissionais. Liberais, freelancers ou autônomos. É o trabalho formal. O serviço público. Eles são regidos por um estatuto, por isso os servidores são estatutários. Os salários, eles são oriundos da arrecadação pública de impostos. O que é o estágio? O estágio é um vínculo formal de trabalho, só que está ligado à aprendizagem e ao aperfeiçoamento profissional. O aluno, por exemplo, ele não recebe um salário, e sim uma bolsa de ajuda, né, nesse seu trabalho. Recebe auxílio, transporte, férias e outros benefícios. Profissionais liberais são profissionais de nível técnico ou superior que exercem a profissão regulamentada como prestador de serviço ou com empresa própria. Por exemplo, um médico. Freelance é a prestação de serviço por uma pessoa, né, num período sob contrato por empreitada. Por exemplo, artes, comunicação, publicidade, tecnologia, entre outros. O empresário, ele presta serviços à própria empresa. Aí ele recebe o pro labore, que é uma espécie de salário, e os lucros e dividendos da própria empresa. Ele também pode contribuir com o INSS, com a sua previdência, como seu próprio trabalhador da sua empresa. Sob o ponto de vista da duração do trabalho, ele pode se dividir em algumas categorias, por exemplo, contrato sem duração determinada, o contrato temporário e o trabalho eventual. Sobre o local de trabalho, nós temos o home office, né, que é o trabalho na residência, ou trabalho remoto, como a gente está chamando agora, e o coworking, onde empresas dividem o mesmo espaço e são independentes entre si. Muito obrigada por assistir essa aula. Sou Angélica Tobal. Aproveita, se inscreva, curta e ative as notificações para receber conteúdo das próximas aulas. Muito obrigada.